Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui a 7ª aula de Teologia Sistemática 5, Eclesiologia, a matéria. Nossas aulas estão sendo gravadas, estamos no último bloco. Então, meus irmãos, vamos prosseguir aqui, né, nos slides. Vamos ver aqui o próximo slide. Olha lá. As formas de governo. Que tipo de formas de governos existem? Essas são as 3 principais formas de governo. Olha só. Congregacional, presbiteriano e episcopal. E a gente vai agora aprender um pouco sobre cada uma delas, tá bom? Leia para nós, Tomé, por gentileza. Congregacional, democracia do povo e sem hierarquia, delegação por reconhecimento vocacional. Ou seja, o povo aqui é importantíssimo nessa aclamação. E há uma delegação validando aquele vocacionado, o povo valida. Próximo, Tomé, por gentileza. Presbiteriano, hierarquia por eleição. Ou seja, aqui não é que o povo não recomende, mas a estrutura pela qual esse povo vai recomendar vai ser um pouco diferente. Tem um presbitério, ou seja, tem um colegiado de líderes que fazem a peneira. E o último? Episcopal, hierarquia de liderança. Aqui, no caso, a gente vê que é onde nasce esse sistema mais por pirâmide. Tem aqui uma hierarquia de liderança que toma todas as decisões e faz, eu diria, todo o remanejamento. Ele é tipo uma voz absoluta, quase como a voz de Pedro nos dias apostólicos. Só que perceba, Pedro não tinha uma voz absoluta entre os apóstolos. No sistema episcopal, mesmo que ele tenha alguém de baixo, a última palavra é dele. Perceba que aqui na hierarquia episcopal é muito mais perigosa. Concordam? Dá para ver? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Olha lá. Dessa forma, o governo episcopal. Olha como funciona, irmãos. É dessa forma. Há um arcebispo, como eu já mencionei para vocês, né? Que seria o principal bispo, ou o primeiro bispo, por isso que vem de arcebispo, né? Arque no grego é dessa ideia de principal, primeiro, é o líder dos bispos. Então, ele responde e tem um colegiado de bispos que está com ele. E aí, no caso, vem os reitores. Aqui, leia-se reitor, irmão, praticamente como se fosse pastor, tá? O reitor aqui faz a figura de pastor local. O reitor, na faculdade, o reitor não é o dirigente daquela universidade? Então, seria mais ou menos isso. O reitor, quem é o reitor? O reitor, ele é o pastor local. É o que cuida daquela comunidade. E aí vem a igreja. Então, perceba que aqui é uma questão que sai de cima para baixo, né? De cima para baixo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer uma crítica aqui. Quando você tem esse governo episcopal aqui, vamos lá, vamos fazer uma lição de casa bem rápida. No governo episcopal, tá? O que vocês acham, irmãos? No governo episcopal, num primeiro momento, você concorda? Vamos pegar a igreja metodista. A igreja metodista é de um sistema episcopal. As mudanças, elas nascem na cabeça de quem? Tem que nascer em primeiro lugar ou em último lugar com quem? Com o arcebispo? Sim. Ele que vai tomar a decisão, não é? Então, você concorda que na igreja metodista, por exemplo, o bispo, lá não é chamado arcebispo, mas é como se fosse, tem um pastor que manda em todos os pastores. Ele é o bispo que representa a voz autoritativa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Você concorda que num sistema de governo episcopal, para se mudar algo é muito mais fácil? Não é? Vamos lá. A Assembleia de Deus do Belém, ou a Assembleia de Deus do Brás.
não tem essa nomenclatura, mas é um sistema episcopal, concorda? Tudo está na sede. O que o presidente da sede decidir, todas as igrejas farão. Concorda? Então, vamos olhar aqui com os pontos positivos e os pontos negativos. No sistema episcopal, quando precisa se mudar, muda-se muito rápido. Concorda? O pastor se reúne com os seus liderados e se reúne depois com os seus pastores, tomam a decisão e a igreja obedece. Não é assim? Então, em um ano, uma igreja, como eu estou citando aqui a Metodista e estou citando aqui a Assembleia de Deus, do Belém ou do Brás, estou fazendo aqui uma citação assim, um case rápido, uma pesquisa de caso, não estou entrando nos meandros, tá, meus irmãos? Mas você concorda que em 1, 2 anos eles fazem uma mudança muito grande? Eles mudam toda uma diretriz de uma igreja espalhada no Brasil. Percebam, essas duas igrejas, metodista e a igreja pentecostal, Assembleia de Deus, por ter esse sistema de governo, facilita muito, não é? Mas vamos lá agora, vamos lá. Então, ponto positivo, mudanças rápidas, certo? Outro ponto positivo, uma sinergia em massa, no sentido assim, uma identidade, concorda? Há uma identidade. O que uma igreja pensa lá no sertão nordestino é o que a igreja lá no Barra da Tijuca também vai receber. A mesma coisa. Ou seja, elas têm identidade. Elas têm o que? Uma liderança unida ao seu líder principal. Ou seja, olha os pontos positivos. Está vendo? São muitos pontos positivos. Mas vamos agora argumentar pontos negativos? Quais pontos negativos vocês acham que isso daqui pode vir a ter? Não é participativo. Eu acho que é a vontade de uma pessoa só que está centralizada, sem ouvir a igreja local. Porque às vezes o problema da igreja local, as pessoas acompanham o seu cotidiano e a pessoa que está tão distante não sabe. E resolve sem consultar a igreja, ele mesmo toma uma decisão. Exatamente. E quando for uma decisão simples, né, Júnior? Tudo bem. E quando é uma decisão mais complexa? Vamos aqui conjecturar a igreja agora sendo um cabo eleitoral de candidatos. E aí? Os membros têm que aceitar isso, porque senão estão em rebeldia? Ou seja, perceba que nem tudo que é positivo pode ser, não tenha nenhum tipo de coisa negativa. Tem coisas negativas. Assim como ele mudou rapidamente uma situação, talvez, vamos aqui falar administrativa, tá? A Igreja Assembleia de Deus vai mudar a cor. Agora a cor dela, para ser conhecida no Brasil, vai ser verde. Por exemplo. Então, em 2 anos, todas as Assembleias de Deus estão verdes. Então, ou seja, existem certas práticas que no modelo episcopal funcionam e funcionam muito bem. O líder acaba tendo atuação muito precisa, mas existem certas coisas muito negativas. Você tinha falado alguma coisa, Beatriz? Que é pouco participativo. Exato. E vamos aqui pegar aqui um grande ponto negativo, aonde o líder ele se perde com o poder. Ele vira um ser não mais acessível como eram os apóstolos. Ele se torna agora um líder de muita proeminência, de muito poder, e aqui leia-se poder religioso e poder monetário. Ou seja, ele se torna inacessível. Agora, quando o pastor vai, ele vai também com seu segurança. Não estou sendo contra aqui, pastor, ter segurança, ainda mais no Brasil, tá? Somos sul-americanos mesmo, somos latinos, tá? Pastor, se puder ter segurança, aleluia. Principalmente de igreja grande. É verdade, sejamos honestos. Pastores são sequestrados de igrejas pequenas, meus irmãos, quanto mais de igreja grande. Estão entendendo? Mas não é isso, eu estou falando que agora ele vira uma pessoa inacessível. Ele não tem mais o acesso, você não fala mais com o pastor, porque para chegar no pastor você tem que passar para o diácono, do diácono para o evangelista, do evangelista para o presbítero, do presbítero para o pastor local, do pastor local para o pastor regional. Pelo amor de Deus, você não chegou nunca mais, né? É cheio de assessores, né?
Exatamente, entendeu? Isso é muito ruim para uma igreja, percebam. Isso é bom para uma empresa. Isso é bom até para o mundo político. Vamos lá, na política, o deputado tem que cheirar povo? E na igreja, o pastor tem que cheirar o quê? Tem que cheirar dólar? Tem que cheirar dinheiro? Ou ele tem que cheirar ovelha? Estão entendendo? Vamos agora falar um outro grande ponto negativo. Eu falei um aqui, vou falar um outro. Quando o pastor começa com uma heresia, aí estreitou. Ou seja, assim como em 2 anos ele muda a cor da igreja, em 2 anos ele faz com que fogo estranho entre dentro de uma igreja. Por quê? Porque agora ele é autônomo. Então, percebam que o movimento episcopal pode facilitar em muitas coisas, mas ele se torna um caroço de angu violento com líderes tiranos, pessoas vaidosas. E se você chama esse bispo ainda de apóstolo ou de arcanjo, aí pronto, aí se perdeu de vez. Porque tem pastor que já virou apóstolo e arcanjo, né? Para não falar que é a quarta pessoa da Trindade, né? Diga, Beatriz. Vice-Deus. Vice-Deus, exatamente. Então, ficou claro aqui como que funciona o sistema episcopal? Tá. Eu tinha dito para vocês que eu ia ensinar algo para vocês que vocês jamais esqueceriam. Qual é a tese central para todos os tipos de governo? Essa daqui. Vou ler com vocês agora. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Qual que é a tese central, meus irmãos? Para qualquer sistema de governo, essa daqui, quero ler com vocês. A gente já está quase encerrando, os irmãos que precisarem sair por causa das horas, fiquem à vontade, tá, irmãos? Aqui, deixa eu ler com vocês, aqui, Guardem essa expressão, jamais se esqueçam dela. Olha o que está escrito aqui, Efésios 5, 18. Olha aqui. O que está escrito? Pode ler para nós, Elisângela, por gentileza? E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora, que é o ponto alto dessa aula de hoje. Sistemas de governo, todos eles terão seus pontos fortes e pontos fracos, como tudo na nossa vida. Mas qualquer sistema de governo, por pior que ele seja, se aquela comunidade for uma comunidade cheia do Espírito Santo, aquele pastor e aquele colegiado de pastores, de diáconos, de obreiros, forem cheios do Espírito Santo, vai dar certo esse sistema de governo. Pastor, mas por que o senhor afirma isso? Porque, meus irmãos, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, elas têm temor, elas têm piedade, elas têm uma vida ilibada, elas têm caráter, têm ética, ou seja, se tratando da igreja, elas vão fazer tudo para a glória de Deus. Então, mesmo aqui, nesse sistema de governo que nós olhamos com certo dissabor, historicamente, alguns ministérios foram muito bem-sucedidos. Por quê? Porque foram ministérios cheios do Espírito Santo. O que a gente vai falar de John Wesley, meus irmãos? Maravilhoso. John Wesley é um exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quantos líderes metodistas de extrema expressão foram bênção na igreja metodista ao longo desses séculos? Muitos. Vamos falar aqui na Igreja Assembleia de Deus. É um sistema episcopal, e aqui na Assembleia de Deus, por exemplo, é ainda episcopal meio que monárquico, porque a sucessão passa do pai para o filho. É mais perigoso ainda, porque fica na família. Concorda? É mais perigoso ainda, porque cria quase que uma dinastia sagrada no Novo Testamento. E a gente não vê isso entre os apóstolos. Não foi o filho de Pedro que assumiu a igreja. Foi o mais competente. Não foi o filho de João, de Tiago, que assumiu a igreja. Foi o mais vocacionado. Então, mas percebam, nesse
e poucos anos de história de Assembleia de Deus. Eles acertaram muito ou não? Acertaram mais que erraram. Sucessão Percebam. hereditária, né? Hã? Sucessão hereditária, né? Hereditário, eu falei errado, né? O que eu falei, Júnior? Eu não sei. Não sei. Falei sucessão, né? Mas então, é isso mesmo. Então, é perigoso. Então, irmão, agora vamos lá. Se é um sistema de governo episcopal cheio do Espírito Santo, vocês concordam, irmãos, que eles não vão errar tanto? Não vão. Agora, qual é o perigo? Qual é o grande problema do sistema de governo episcopal? É as próximas gerações. E quando eu falo gerações aqui, não leia 10 anos, tá, meus irmãos? Leiam aqui, literalmente, uma geração, 30 anos, ou quem sabe, leiam um século, tá? Que passam pelo menos 3, 4 gerações. Percebam, como que vai ser essa igreja daqui a 100 anos? Como será a Assembleia de Deus daqui a 200 anos? Aí que está a questão. Então, o modelo episcopal, olhando para a história, é muito perigoso, porque lá atrás foi o modelo episcopal que gerou o romanismo. Ah, pastor, deu medo, hein? Deu medo. Então, como hoje os sistemas episcopais não viram romanos? Se eles fizerem valer aqui, ó, se esse povo tiver voz ativa. E até onde eu sei, o povo metodista tem voz ativa. O povo assembleano tem voz ativa. Mas e as próximas gerações? Eu não sei. E aí, pastor, e as cisões que nascem no movimento episcopal? São legítimas. Por exemplo, a Igreja Metodista Livre, ela nasce dentro da Igreja Metodista como uma cisão por causa daqueles chamados donos das igrejas ou por causa daqueles que tinham acesso à maçonaria. Então, aí nascem os metodistas livres, que dentro da Igreja Metodista, historicamente, as famílias iam construindo as igrejas e se reservava, por exemplo, para a família Queiroz, as 2 fileiras de banco. Então, aqueles bancos eram da família Queiroz. Da família Tomé, mais 2 famílias, entendeu? Da família Azevedo, da família Oliveira. E os metodistas livres falaram, não, todo mundo que entrar aqui, todo mundo é igual. Aí, o movimento livre é isso, é livre desse domínio e é livre também com relação à própria maçonaria. E as igrejas que nascem da Assembleia de Deus? Podem ver que também é uma cisão, que eu acho que ela é salutar, meus irmãos. Ela é salutar, porque são vozes para descentralizar esse governo episcopal. Tá vendo? Estão entendendo? Tudo bem? Só para a gente encerrar agora, vamos para os outros 2 sistemas de governo, tá bom? Que aí estão aqui agora o próximo, que é o governo presbiteriano. O que é o governo presbiteriano, meus irmãos? O governo presbiteriano, semelhante ao governo episcopal, ele parece ter uma cadeia de comando, mas ele muda muito. Por quê? Porque a igreja aqui, ó, percebam, a igreja vai eleger presbíteros. Ou seja, que seriam um tipo de liderança dentro de cada igreja local. E juntamente com o pastor, esses presbíteros vão eleger agora um presbitério para representar essa voz autoritativa. E esses presbitérios, eles vão se reunir naquilo que eles chamam de Supremo Concílio. E aí eles tomam todas as decisões. Mas percebam que há também uma orientação de cima para baixo, que o Supremo Concílio toma as decisões e o presbitério acata, o conselho e os presbíteros, junto com a igreja local, acatam e a igreja acata. Mas aqui ainda há uma sincronia, há um diálogo entre a igreja e a liderança. Interessante, não? Esse é o modelo dos presbiterianos. Então, por exemplo, quando um pastor começa a dar problema, os presbíteros se reúnem com esse pastor. E aí é trazido o assunto à igreja. Esse é o sistema do governo dos presbiterianos. Pode falar. Ah, não. Fica tranquilo, Diego. Deus abençoe, varão. Entenderam? Ficou claro aqui para os irmãos como funciona? Alguma dúvida sobre esse sistema? Não?
Pastor, e aí, pastor? E aí? Então quer dizer que, vamos supor que é eleito, né, dentro do Supremo Concílio, um presidente. Sim. E depois, ele é reeleito a outro. Então, por exemplo, é sempre trocado a presidência. Nunca fica na sucessão de uma mão e não tem essa sucessão hierárquica, porque vai ser uma sucessão pelo talento, pela vocação. Então, esse é o modelo dos presbiterianos. Dessa forma, meus irmãos, eles não deixam todo o controle à igreja. Olha só que interessante. Eles acabam tendo uma postura um pouco ativa sobre essa igreja. Mas, ao mesmo tempo, eles escutam a igreja. Agora, saibam disso, irmãos. Isso não é... cada igreja local vai ter a sua dinâmica, tá? Porque tem vezes que o pastor de uma igreja local, juntamente com seus presbíteros, tentam mudar uma igreja e a igreja não muda. Por quê? Porque cada igreja local tem uma dinâmica, cada igreja local reage de um jeito. E mesmo a igreja presbiteriana seguindo esse modelo, você vai ver certas diferenças de uma igreja local aqui para outra igreja local em uma outra região, entendeu? Só que eles estão dentro de uma uniformidade maior. Por quê? Porque eles seguem esses critérios. Então, é uma igreja que acaba tendo essa unidade melhor, entendeu? Tá bom? Esse é o sistema de governo dos presbiterianos. Beleza? Alguma pergunta? Não? No livro está sendo bem explicado, está sendo bem argumentado, né? E agora aqui, vamos para o próximo, que é esse daqui, que é o modelo congregacional. E quando o Gruden ele cita aqui o modelo congregacional, meus irmãos, olha só que interessante. Ele está pegando o modelo congregacional e não chama modelo batista, né? Por quê? Porque o modelo congregacional não é só usado pelos batistas, tá? Muitas igrejas usam o modelo congregacional, independente do nome que elas tenham, tá? Pode se chamar lá, igreja não sei o quê, igreja tal, mas o modelo é o modelo baseado num princípio que se convencionou, que é mais usado pelos batistas, onde a igreja escolhe os seus diáconos e a igreja também escolhe o seu pastor. E esse pastor é aquele que é a voz autoritativa sobre os diáconos e sobre a igreja, mas aqui é sempre uma igreja local. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos, porque é uma igreja independente. Ela não está debaixo de uma hierarquia. Ela é uma igreja local. Ponto negativo, por isso mesmo, que ela é local. Ela caminha com as suas próprias pernas. Então, muitas vezes vocês vão ver que uma igreja batista ou congregacional, ela é diferente de outra igreja batista de outra região. Por quê? Porque ela é bem única. Ela não tem um padrão. Pastor, e onde entra a convenção? A convenção para a igreja batista, ela entra como um episódio diferente, meus irmãos. Aqui estão as igrejas batistas, e aí vem a convenção como um lugar que apoia as igrejas batistas, criando assim uma sinergia, mas jamais interferindo aqui. Ela dá as diretrizes, e quando ela precisa resolver problemas, os pastores se reúnem e tomam as suas decisões e levam para as suas igrejas. Mas as igrejas elas acabam sendo, de certa medida, mais livres nas suas tomadas de decisões. A convenção só para preservar a doutrina, né? Exato. Agora, e se uma igreja batista aqui, por exemplo, vamos imaginar, irmãos, essa igreja batista ela cresceu muito e ela tem agora 20 congregações que viram igrejas. E essas 20 igrejas querem continuar junto com essa igreja, não tem problema nenhum. Essa igreja local, ela vai estar aqui na convenção e ela tem esse time fortes. Acontece muito. Existem igrejas batistas com 50 igrejas, por exemplo. Mas eles preferem caminhar unidos. É como se fosse uma tribo, tá bom? Dentro desse colegiado de tribos. Entendeu, irmãos? Esse sistema, irmãos, tem os pontos positivos e negativos, como eu mencionei. Para o colegiado batista mudar, demora 200 anos. Está entendendo? Porque você não tem a voz centralizadora, meus irmãos. Então,
nem, por exemplo, o que um batista pensa aqui não é necessariamente o que o outro batista pensa lá. Ao mesmo tempo, a preservação da doutrina, para ser corrompida, também vai durar 500 anos, entendeu? Por quê? Porque se o irmão aqui começou com uma igreja batista, enveredar para uma coisa, aí os outros vão falar assim, nós não queremos mais caminhar com eles, vamos caminhar aqui com vocês aqui. Ou seja, há uma preservação, porque não tem a imposição de cima. Entenderam, meus irmãos? O modelo congregacional, ele é mais lento ao longo... Assim como o modelo episcopal, ele é rápido, em 2 anos ele muda tudo, o modelo batista, você precisa de 20 anos para mudar um pouquinho. Entendeu, irmão? 50 anos para dar 2 passos. Mas é assim que funciona. Então, tem os prós e os contras, entendeu? Por essa razão, né, é claro que cada pastor vai ter ali as suas estruturas, mas esse daqui é um padrão, tá bom? E para a gente concluir aqui, temos agora aqui, olha, outras formas de governo, que seriam essas duas aqui. Como é? É uma igreja aonde ela escolhe o pastor e é uma junta, vamos dizer assim, uma junta da igreja que escolhe o pastor. E a igreja valida essa junta e a igreja valida esse pastor. Só que qual é o problema desse sistema de governo, meus irmãos? Vocês concordam que a junta aqui manda no pastor? Concorda? Essa junta aqui, meus irmãos, notem bem, sabe o que acontece numa empresa, que é o conselho de uma empresa? Perceba, como empresa isso é legal, porque na empresa você cria o CEO, concorda? Para trabalhar na empresa. Se o CEO não atingiu a meta, você manda embora. Mas vem cá, quando essa junta está mandando nesse pastor, concorda, irmãos? É muito perigoso esse negócio dessa junta? Porque se você não estiver pregando o que esses camaradas querem, você está o quê? Você está mais do que demitido, né? Concorda? Aí não funcionou, né? Mas a igreja, o sistema da igreja batista, É. anterior que você acabou de mostrar e executar, ela também tem uma comissão, né? Que ela, por exemplo, a igreja escolhe, elege uma comissão, 10, 5, 6 irmãos, para indicar os pastores que serão eleitos. Sim. Aí indica 5, 6 pastores. Mas você concorda que não é uma junta, Júnior? Não, aí é uma comissão. Aí é uma comissão. Perceba, quando o Gruden, ele chama de junta, tá, irmãos? Tá? Ele chama de junta. Mas esse modelo de igreja é muito perigoso. Vamos lá. Vamos aqui falar das igrejas midiáticas agora, tá? Igrejas midiáticas que estão na mídia, estão bombando, estão aí saindo na selfie, está dando tudo certo, está tudo redondinho. Vamos supor que o pastor Rai seja chamado para pastorear uma igreja dessa. Não, eu não fico um mês lá. Por que eu não vou? Porque eu vou chegar e falar, pessoal, vem cá, está tendo critérios para essa igreja? Quem está servindo essa igreja? É os cantores? Não. Você concorda? Eu vou ser demitido de uma igreja dessa e torço que eu esteja certo de que vou ser demitido e glória a Deus por isso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque essa junta aqui, se ela for uma junta de pessoas, eu diria, que não é piedosa, é mercadológica, eu não vou servir nunca para pastorear essa turma. Agora, vamos imaginar uma junta de irmãos realmente piedosos, crente. Vai ser legal, porque a gente vai fazer muitas coisas interessantes. Mas você concorda que a gente, mesmo assim, está dando muito poder para uma turma só? E essa turma pode se perder? Então, no modelo anterior, Júnior, que é o modelo congregacional, nós criamos comissões. Aí onde entra a sabedoria. Por exemplo, irmão, nós estamos em processo de nova eleição na nossa igreja. A gente começou agora, no meio do ano. A gente começa 6 meses antes. Para quê? Para fazer uma eleição em novembro, para assumir em janeiro. 6 meses para mim dá. Eu não tenho muito problema, a nossa igreja não é grande, então... Mas e se a nossa igreja fosse muito grande? Eu ia começar 1 ano antes. Então, aí a gente vai fazendo essas nomeações de juntas, de comissões, porque você vai preparando tudo, vai dialogando, tá bom? E para a gente finalizar, meus irmãos, esses outros 2 modelos de igreja que existem,
é o governo absoluto, ou seja, a igreja decide tudo. Faz uma assembleia e ela decide tudo. Aqui é perigoso demais, meus irmãos. Isso daqui é perigoso demais, porque quem manda mais é quem tem dinheiro, é quem dá a profetada. Isso é perigoso demais. Estão entendendo? Esse sistema de governo democrático absoluto é perigoso demais. Quantas são as igrejas batistas que acabam, em nome da democracia, fazendo isso? E ainda é uma democracia, eu diria que não é sacra. Ela é uma democracia humana. É perigoso demais isso daqui. Não é prudente, entendeu? E o último sistema é o sistema sem governo, é dirigido pelo Espírito Santo, ou seja, aí, aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? É o profeta, é a profetisa, aí, aqui, é dirigido pelo Espírito Santo, ou seja, é muito... me entenda, irmãos, tudo que a gente for fazer na igreja tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas você concorda que aqui é um perigo só? Profetada. Né? Tá bom, meus irmãos? Beleza. Tudo bem? Então, viram os sistemas de governo? Tá bom? Paramos aqui, meus irmãos, ó. Vamos falar sobre a liderança feminina. Não concluímos o material, tá? Paramos aqui, já, senão vai ficar muito tarde demais. E aí, sobre qualquer dúvida que vocês tenham, manda no grupo, ou na próxima aula a gente repassa isso daqui, porque isso daqui é muito importante. Agora, lembrando, qual é o melhor sistema de... Oi, Júnior? O estudo do Nicodemos, você falou? Não entendi. Tem um estudo do apóstolo, né? Nicodemos, você falou, né? Isso, do Nicodemos, Beleza. Procurem nas redes sociais do Nicodemos, ele está escrevendo um livro, ele está fazendo várias palestras, é excelente os assuntos do nosso irmão, tá bom? Agora, voltando, qual é o melhor sistema de governo que existe? Eu falei? Efésios 5, 18. Ou seja, ser cheio de Espírito Santo, meus irmãos. Isso vale para tudo. Para todos os departamentos, para todos os obreiros, para todos os ministros, para todos os crentes. Crente cheio do Espírito Santo dá pouco trabalho. E crente carnal? Ah, pelo amor de Deus. Crente carnal tem que se converter. Aí, meus irmãos, entenderam? Tá bom? Fechado? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Apóstolo. Então, querendo Deus, nos vemos terça-feira que vem. Tá bom, meus irmãos? E com as ovelhinhas, nos vemos domingo, em nome do Senhor. E a aposta do lenço? Esse daí deixa para esses camaradas, né, Júnior? Tá bom, meus irmãos? Tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Graça e paz. Amém. Boa noite. Graças e paz. Boa noite. E a gente se vê terça-feira que vem, querendo Deus. Shalom. Deus abençoe. Shalom.